Aliás, você pode participar pelo WhatsApp também, hoje, respondendo a nossa enquete, que a gente ama quando vocês estão conversando aqui com a gente. O celular já está na sua mão? Não custa nada, né? 12997-167989. Você responde sim ou não para essa pergunta. Interessante, hein? Assunto necessário. Você aplica remédio para pulgas e carrapatos no seu pet? Hashtag sim, hashtag não. Se sim, de enquanto em quanto tempo? Comenta pra gente, que eu acho que isso que é legal a gente saber também, né? Isso. Pra junto aqui com o nosso convidado, a nossa convidada, saber se tá certo ou não. Pois é. Esse assunto, né, gente, é algo comum, pulgas e carrapatos, mas também não quer dizer que não deve ser tratado. Pulgas e carrapatos precisam ser eliminados de verdade dos seus pets, porque o que acontece? Além de estarem nele, eles ficam no ambiente, a gente já aprendeu isso aqui com o Dr. Marcos Massal, inclusive pode prejudicar até a nossa saúde. Pelo amor de Deus, os bichinhos têm que ficar até amodinho, né, gente? Então hoje a indústria farmacêutica oferece produtos que resolvem o problema. E um dos nossos convidados de hoje é o Dr. Marcos Massal, veterinário da Polipet. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar daqui a pouquinho também. A gente vai chamar agora um outro convidado, mas ela não está aqui no estúdio, tá? Por Skype, que é a Karen Botion, gerente técnica da Boehringer, que fornece, gente, produtos para os cuidados da saúde do seu pet. Cadê a Karen? Bem-vinda! Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Agradeço primeiramente pelo convite. Um orgulho estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí dos cuidados com os pets. Perfeito. A Karen já vai explicar pra gente os parasitas externos e internos mais comuns, mas antes eu queria que o Dr. Marcos Massal reforçasse pra gente. A Águida falou bem, é algo muito comum, que a gente sempre fala muito de pulga e carrapato, e as pessoas acabam normalizando essa presença de pulga e carrapato no cachorrinho ou no pet. Doutor, é algo que precisa de atenção. Precisa, porque são bichinhos que se reproduzem muito fácil, né? Então é muito comum pegar, é muito fácil pegar e a pessoa muitas vezes não percebe, né? Só percebe ou quando tem muita quantidade a infestação é muito grande, ou quando ele tem alguma doença que foi causada por esses parasitas, né? Agora sim, a gente coloca na conversa também a Karen. Karen, você, lógico, tem muita credibilidade para falar sobre isso. Vamos falar sobre os parasitas, que são mais comuns e que realmente podem adoecer os nossos cães, os nossos gatinhos, além das pulgas e carrapatos. O que mais que a gente tem aí? Alguns parasitas que muitas vezes são subestimados são os parasitas internos, né? Então são os vermes. Por quê? Porque nem sempre a gente vai ver sinais, né, desses parasitas. Então, com exceção de Pilidium, que é um parasita que parece um grãozinho de arroz que a gente consegue ver nas fezes e inclusive é transmitido pela pulga, a gente tem outros vermes, né, como Toxocara, como Ancilóstoma, e que muitas vezes, por a gente não ver esses parasitas nas fezes, eles acabam sendo subestimados. E o mais importante disso é que esses parasitas, ao serem eliminados no ambiente, eles acabam colocando em risco também a saúde, não só de outros pets, mas também de seres humanos, porque são parasitas potencialmente zoonóticos. O que isso significa? Que podem infectar os seres humanos também. Provavelmente algumas pessoas já ouviram falar do bicho geográfico. O bicho geográfico é um verme e ele acaba penetrando na pele do ser humano quando o solo está contaminado com esse parasita e levando essas lesões que parece um mapinha, por isso que a gente chama de bicho geográfico. Então, além aí de contaminar os animais, a gente tem o risco para o ser humano. Da mesma forma o Toxocara, né? Que é o famoso, aquele verme grande que leva aquela barriguinha de verme nos filhotes, né? Que popularmente as pessoas falam. Ele também pode infectar os ovos, né? Eles podem infectar os seres humanos e causar aí doença nos seres humanos, além de todo o problema que ele causa também nos animais de companhia, né? Tanto em cães quanto em gatos, principalmente nos filhotes, né? Que podem ter aí diarreia, vômito
e que pode trazer consequências sérias e pode levar até a morte esses filhotes. Que é o que a gente não quer de jeito nenhum, né, Karen? Doutor, vamos pensar um pouquinho no clínico, no dia a dia. Sim. Porque eu não sei se faz exame de fezes em cachorro ou já dá direto para ele um remédio. Como que vocês trabalham com isso? Porque tem coisas que a gente consegue ver, como a Karen falou, e tem outras que não são vistas e são perigosas. A gente, na clínica, né, a recomendação que eu sempre dou é fazer exame de fezes, né? Porque dar assim aleatório, sem saber se ele tem ou que tipo de verme que ele tem, é muito arriscado. Porque dependendo do tipo de verme, o ciclo é muito curto. E a pessoa dá, tipo, a cada 3 meses, ele vai ficar um tempo ali causando aquele desconforto, aquele prejuízo para a saúde do pet, e a pessoa só vai tratar depois de 2 meses, por exemplo, né? Então é complicado. Então a indicação que eu faço é sempre fazer exame de fezes para ver se o bichinho tem algum tipo de verme, algum parasita intestinal, e aí sim tratar de acordo com o tipo de verme e também a infestação que ele apresenta, né, Lucas? Isso mesmo. Olha, gente, a gente deixa aqui o nosso WhatsApp para você que está assistindo o programa participar com a gente, tá? Ó, 99716-7989. Hoje o assunto são pulgas e carrapatos, como a gente pode eliminá-los dos nossos bichinhos de estimação. E se a gente não fizer isso, o que pode acontecer com eles e também com a nossa saúde, tá bom? Pode mandar então sua pergunta, a foto do seu bichinho de estimação, que a gente adora sempre mostrar aqui, nos próximos blocos a gente faz isso. Muito legal, viu, gente? Então participe com a gente, o Dr. Marcos continua no programa junto com a Karen também. Rapidinho a gente vai para o intervalo, no próximo bloco a gente tem mais sobre o assunto e também a fofoca do dia, não sai daí. Aqui no estúdio a gente continua falando sobre a saúde dos animais de estimação e na enquete de hoje a gente quer saber o seguinte, tem a ver com o assunto que a gente está conversando aqui. Na tela, por favor, a pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Legal essa pergunta, sabe por quê? Porque sobre tem pulgas gente e carrapatos. que tem gente que acaba não... Amigo, o que você falou no começo é muito importante. A gente normaliza e não cuida. Você aplica remédio para pulgas e carrapatos no seu pet? Aí você pode colocar sim ou não, tem que colocar a hashtag antes. E aí tá o nosso WhatsApp para, inclusive, você dizer de quanto em quanto tempo, ou nunca aplico, né, remédio para pulgas e carrapatos. Pode mandar foto também do seu fofucho. Aliás, aí com a sua você. pergunta, né, gente? Participe com a gente. O programa de hoje está aberto para vocês mandarem, porque a gente tem 2 entrevistados. O Dr. Marcos Massal, que é veterinário da Polipet, e também por Skype a gente está conversando com a Karen Bolteon. Ela é gerente técnica da Boehringer, trazendo também informações. Essa empresa, gente, é líder no mercado em produtos para pulgas e carrapatos, vacinas. Então agora tem perguntinha que a gente gravou para o Dr. Marcos Massal, direto do Açaí Atacadista com a Águida. Vamos lá. Agora a pergunta é sobre Shih Tzu. A Rose tem um cachorrinho, na verdade, da filha dela, dessa raça, né? Ele dá muito trabalho ou é um cachorrinho tranquilo? É cachorro tranquilo, bastante tranquilinho, bem calmo. E vocês têm algum cuidado especial por causa da raça? Ou é o básico mesmo? É o básico mesmo. Vamos saber então o que é possível fazer, por exemplo, para prevenir doenças, para dar mais qualidade de vida, pensando nessa raça, Shih Tzu. Shih Tzu. Ontem eu rebatizei a raça, eu estou chamando de dermashitsu, porque ele tem muita dermatite, né? E tem problemas de pele, é muito comum. E Shih Tzu a gente associa muito com ingestão de fezes, né? Eles comem cocô, isso é muito comum. É uma coisa que está meio que relacionada à raça, tem algumas coisas que a gente pode, medicamentos que a gente pode dar para prevenir, né? E com relação a problemas de pele, sempre ficar observando, levando para rotinas de veterinário, né? Para ficar acompanhando, né? Para ele ter uma saúde boa, né? O Shih Tzu, além disso, ele tem o nariz bem achatadinho, né? Que quem tem sabe, eles roncam bastante, às vezes tem problema respiratório frequente, né? Então é uma coisa também que tem que ser sempre observado, né? O Shih Tzu ele é bem cheio de probleminhas, assim, que tem que estar sempre atento. Perfeito. A gente está com alguns medicamentos aqui, viu, Karen, que a gente separou, que eu sei que vocês têm todo um cuidado e carinho de preparar para a gente cuidar de quem a gente ama, que são os bichinhos de estimação. Mas eu sei também que a Boehringer está oferecendo para prevenir e também tratar, né, outros problemas com parasitas em cães e gatos, inovações. Tem um vídeo para você explicar um pouquinho o que está vindo de cuidado. A gente que ama o bichinho, que é sempre novidade. Vamos trazer aqui para o pessoal de casa.
Pode colocar o vídeo, por favor, que a Karen comenta com a gente. Vamos lá. Por favor, Karen. Esse vídeo está trazendo o que pra gente? Karen, pode falar, que a gente está ouvindo você. Bom, esse é um vídeo de uma linha que a gente chama de Frontline, né? É um parasiticida, né, contra pulgas, carrapatos e piolhos que está no mercado há mais de 20 anos. Além desse parasiticida, que é para cães e para gatos, né? A última novidade que a gente tem agora também para a espécie felina é o NexGard Combo, que além desse cuidado de parasitas externos, também cuida aí de parasitas internos. Então ele vem aí para complementar a nossa linha. Tá? Então, esse vídeo especialmente é do Frontline, mas a gente agora traz também cuidados internos para os felinos. Junto aí com o NexGard, né? Spectra, que também serve para parasitas externos e internos. Muito interessante, né? Porque realmente no mercado a gente vê muitos produtos para pulgas e carrapatos, parasitas, para os cachorros. E para os gatos, a gente não tinha tantas opções assim. Agora, qual é a diferença, por exemplo, dos produtos da NexGard e também Frontline? Porque é a mesma empresa, né, Karen? Sim, sim. A ideia é que a gente ofereça aí para o consumidor diversas soluções de acordo com o estilo de vida do pet e com que faz mais sentido na vida daquele tutor e daquele pet, né? Então, os Frontlines são produtos tópicos, ou seja, a gente aplica na nuca ou através de spray aí pelo corpo do animal, protege contra parasitas externos, pulgas, carrapatos e piolhos. E aí, no NexGard, a gente tem a solução oral, né, para cães, que a gente tem o NexGard comum, a gente chama de regular, que é só contra pulgas e carrapatos, e o NexGard Spectra, que é para pulgas, carrapatos, sarnas, os 3 tipos de sarna, e também os vermes intestinais. E para gatos, que é o último lançamento da Boehringer, a gente traz o NexGard Combo, que é também contra parasitas externos e internos, e ele não é oral, porque todo mundo que tem gatinho sabe o quanto é estressante eles receberem aí qualquer medicação via oral, então ele é tópico também. Tô aqui, doutor, na verdade, queria que o doutor comentasse comigo do dia a dia, como que você acaba trabalhando, né, com os seus doguinhos ou gatinhos, doutor. Que tem esse aqui que é uma pipeta e tem esse daqui que, na verdade, eles comem, né? Como se fosse um petisquinho. Um petisquinho, que é palatável, né? Bem Como que você gostosinho. faz, doutor, na hora de você escolher um ou outro para indicar para o paciente? Vai muito do pet, né? Tem pet que a pessoa não consegue dar remédio, por exemplo, via oral, né? Aí a gente coloca tópico. Tem cachorro que não deixa aplicar tópico, por exemplo, né? Aí dá um comprimido palatável que ele vai funcionar também, né? Então é muito prático, né? Essa variação de apresentações, né? Então facilita muito a vida do tutor, né? Se você quiser participar, pode participar com a gente. Daqui a pouco a gente já volta mostrando as perguntas e as fotos também. Gente, olha aqui, amigo. Tá cheio de pergunta e Bombando. participação, que alegria. É um assunto necessário, né, amiga? Muito. Que a gente precisa trazer, né? Porque a gente tem tecnologia, não é verdade, que pode ajudar a dar mais qualidade de vida para o seu bichinho de estimação com os produtos da Frontline, NexGard, tá bom? Agora, vamos falar sobre a questão dos gatos, né? Por que é importante a gente também ter essa atenção especial para os gatos, Karen? Os gatos também, muitas vezes, por eles ficarem mais dentro de casa, as pessoas acham que eles não precisam ser desparasitados. Porém, embora eles não saiam muitas vezes, a gente sai e a gente pode trazer para dentro de casas ovos e larvas desses parasitas e acabar contaminando nossos gatinhos. Então, igual aos cães, eles são sim predispostos a se contaminarem com esses parasitas. Então, é importante, principalmente quando a gente pensa em pulgas, né, que é o parasita mais comum nos gatos, a gente mantê-los protegidos mensalmente, né? Então, a gente não pode subestimar e achar, não, meu gato mora no apartamento 11º andar, mas a gente sai. E os ambientes externos estão contaminados, infelizmente a gente vive num país que tem muitos animaizinhos de rua, que nunca são tratados, eles estão espalhando esses parasitas por aí em praças, né, nas ruas, então é importante que a gente lembre que também os gatinhos precisam ser tratados e prevenidos aí contra esses parasitas, porque como o Dr. Massal falou lá no começo, eles transmitem doenças, né? Pulga e carrapato também transmite doença através da sua picada.
Perfeito. Olha só, eu tô aqui com um site da Polipet para espelhar para vocês, porque seja gato, cachorro, você quer conhecer um pouquinho mais a farmácia com os produtos de cuidado, você pode acessar aqui polipet.com.br. E o mais bacana, gente, é que tem vários descontos por lá também. Vale a pena, tem o cashback e eles entregam para você. Então vale a pena você conhecer polipet.com.br e você vai cuidar do seu bichinho de estimação, seja gatinho ou cachorro. Com certeza o site é bem explicativo, é fácil de você entender e achar os produtos NextGuard e também o Frontline. Eu faço parte desse clube que entrega na minha casa, Ah, amigo. então legal, É né? muito bom, tem até um desconto especial para quem faz isso. Olha, Né? que Porque aí bom. você consegue programar, por exemplo, o dia que a ração vai chegar na minha casa, o dia que o NextGuard vai chegar na minha casa, entendeu? legal. E aí eu não preciso me preocupar em sempre passar na Polipet, eles já entregam tudo. E é muito legal prático. também aqui que tem um blog, que tem, seja o bichinho que for, gente, no blog deles tem muita informação, práticas mesmo, para o seu dia a dia cuidar do bichinho. Agora a gente volta aqui com o Dr. Marcos Massal e a Polipet para conversar com você sobre saúde animal e aí você pode também participar com a gente, por exemplo, da enquete. A pergunta de hoje é a seguinte, tem a ver no tratamento de pulgas e carrapatos, né? Você aplica então remédio para pulgas e carrapatos no seu pet? Bora dar uma olhada, a grande maioria sim, 77%. 22% aí precisa prestar mais atenção na saúde, porque a gente viu que se deixar, além de proliferar mais, né, de deixar o ambiente com bastante pulga e carrapato, pode fazer mal pra gente, pro bichinho de estimação. É por isso que a gente tem alguns produtos aqui que são muito eficientes da NextGuard, tem também Frontline, né, amigo? Para cuidar do seu bichinho, tá bom? Tem mais uma perguntinha agora, doutor, para você, direto do Açaí Colinas com a Águida. Vamos lá. Conheci aqui o Dante e o Tiago, que adoram gatos. Gente, Dante, quantos gatos você tem? 3. Qual o nome deles? Tem a Dandinha, a minha gata fêmea, a Amy, que também é fêmea, e o Vendo, que é o único macho. E eles dormem dentro de casa, né? Sim. Vamos saber então, Tiago e Dante, quais são os cuidados agora que já não está tão quente, já entrou o outono. Eles, por exemplo, podem ficar doentes por causa da temperatura? E aí, doutor? Sim, né? Sempre fica de olho na temperatura, porque eles sofrem mais que a gente, né? A gente passou por um período de muito calor, eles passaram muito mal, sofreram bastante, né? Então a gente sempre tem que observar, né? Tem épocas que aparecem mais pulgas e carrapatos, né? E é uma coisa importante controlar a pulga e carrapato para justamente conviver com a gente, dormir na cama, né? Que é uma coisa muito legal, gostosa, né? Então é importante eles estarem bem de saúde, né? Não ter pulgas e carrapatos é um dos cuidados que a gente deve ter. Perfeito. Acrescentar aqui a Karen Boteon, gerente técnica da Beininger, que está entre as líderes e os líderes de mercado em produtos para pulgas, carrapatos, vacinas. Só para a gente ter um cuidado maior, Karen, de quanto tempo vocês indicam que a pessoa reaplique, então, o produto, seja o que ele escolher, NextGuard ou Frontline? É super importante que o tratamento, né, preventivo para pulgas e carrapatos ocorra o ano todo, porque a gente mora num país tropical, né, e então é muito difícil que a gente tenha aí sazonalidade desses parasitas. No entanto, quando a gente pensa em verminoses, né, e a gente tem solução também que trata essas verminoses, é a gente avaliar o estilo de vida do pet e o risco ao qual ele está cometido, né? Então, se é aquele animal que vai muito para fora, passeia em praça, passeia em parques, vai para o sítio, talvez a frequência precisa ser um pouco melhor. Idealmente, a gente faz os exames de fezes, né, como o Dr. Massal falou ali no começo, até porque existem outros parasitas que não somente os vermes, mas, de acordo com o estilo de vida, o médico veterinário vai ser a melhor profissional para poder te orientar com relação a qual a frequência de produtos que também protegem contra vermes intestinais ou tratam vermes intestinais. Mas quando a gente fala de pulga e carrapato, idealmente, principalmente nos lugares que ficam quente o ano todo, é mensal. Legal, Karen. Agora a gente aproveita para mostrar a participação de você que está aí acompanhando Falando Nisso. Pode mandar a foto do seu bichinho de estimação ou pergunta também, tá? 99716-7989. Vamos começar a colocar? Na verdade, uma foto muito estilosa. Quem mandou pra gente foi o Marcos
de São José dos Campos. Esse aí é o shake, estilizado, muito chique. Também achei, Marcos. Ele tá... Amei. É uma roupinha, não é? Eu acho que é aquela roupinha que só veste na frente, Isso. fica com a patinha, parece que é o braço. Nossa, gente. Uma gracinha. Elegantérrimo. Obrigado, viu, Marcos? A Isa mandou uma foto também. O nome dele é Mike, é um Golden. Eu coloquei aquela coleira antipulgas, que é uma solução também, né, Dr. Marcos? Que pode acontecer? Tem na Polipet, né? Tem na Polipet. Tem coleiras hoje bem modernas, assim, que tem um tempo de duração muito grande, né? Às vezes 8 meses, né? Então é bem legal também. Olha, a participação agora a gente vai ver da Tânia. E a Tânia mandou a foto de um fofinho. Boa tarde, gente. Essa é a Valentina, de 7 anos, mora em apartamento. Mesmo assim, sempre com pulgas e carrapatos. É normal? Aí ela tá mandando um beijo pra gente, também pro Dr. Marcos Massal. Obrigado. Então, é normal, né? Eu tenho gatos, né? Eu moro em apartamento. As gatas nunca saíram na rua. Mas eu trabalho com pets e eu levo pulga para casa. Levo ovos ou levo as pulgas na roupa e elas, de vez em quando, elas pegam pulga. Então, é muito fácil de pegar. No caso dele, né, que se ele sai, por exemplo, passear na praça, passear na rua, ele pode pegar ele mesmo e levar para dentro de casa. E a pulga, ela bota muitos ovos, né? 30, 40, 50 ovos por dia, cada fêmea. Isso daí contamina o ambiente dele muito rapidamente. Então, é muito fácil pegar. Perfeito, doutor. Tem uma perguntinha interessante que a gente recebeu aqui, que é até um alerta que a gente traz para o pessoal de casa. Eu queria que a Karen nos ajudasse também, respondendo a pergunta do Edson, para trazer aqui para a gente. Eles têm uma cachorrinha de porte pequeno, né? Ela tem uma coceira que não sara, já gastou mais de R$2.000 com ela e nada resolve. Só para a gente trazer, pensando em pulga e carrapato, depois que a pessoa aplicou NexGard, ou deu também o Frontline, seja pipeta, essa coceira em quantos dias para? Para a pessoa tipo, pensar assim, nossa, não está coçando por causa do bichinho, por causa da pulga ou do carrapato. É alguma coisa de pele ou mais grave. Quanto tempo tem essa janela aí? Geralmente, né, vai depender também do grau de lesão que o animal tem, mas geralmente, após alguns dias, 3, 4 dias, pelo menos novas coceiras não vão acontecer quando o problema é dermatite alérgica à picada de ectoparasitas, né, que é picada de pulgas e carrapatos. No entanto, às vezes esses animais eles têm dermatites secundárias bacterianas, então a gente precisa também tratar essa infecção bacteriana secundária para que a gente resolva de vez o processo alérgico, né? Então ele teve como gatilho a picada da pulga e carrapato, mas secundariamente, por causa da contaminação da pele, acaba tendo uma dermatite secundária. Mas, de forma geral, os produtos, tanto tópicos como orais, eles realmente resolvem muito rápido a eliminação dos parasitas e, com isso, pelo menos o gatilho para iniciar aquela coceira. Agora a gente mostra mais uma fofura aqui, que é a Nath, gente. Quem mandou a foto foi a Alê. E aí, doutor Marcos, ela deixa uma pergunta. Ela diz o seguinte, que a Nath tem um focinho muito ressecado, ela passa um hidratante próprio para melhorar, mas ela queria saber se ela pode fazer algo que pode estar causando esse ressecamento do narizinho da Nath. Isso é bem comum, né? Passar produto tópico no nariz é um pouco complicado, porque o cachorro passou o produto, ele já lambe, né? Então ele não fica fazendo efeito, né? E ressecamento pode ter várias causas, causas de alergia, por exemplo, pode causar irritação e formar uma queratose grande ali, né? Um engrossamento daquele tecido, né? Então várias causas podem estar provocando esse ressecamento. Então o bom seria passar por uma avaliação, de repente fazer alguns exames complementares, né, para descobrir o que está causando, que tipo de alteração que tem ali naquele focinho. Perfeito. A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta com a sua participação. E a gente sai do intervalo com esse sorriso lindo que a Rosilene mandou para gente, da Vitória. Olha que sorriso maravilhoso. Um beijo para a neguinha, Vitória. Que legal ter sua fotinha aqui com a gente. Não sai daí que a gente já volta. A gente está no último bloco, junto com a Polipet, falando sobre animais de estimação e os cuidados que a gente pode ter com eles, pensando em pulgas e carrapatos também. Pode mandar a sua participação para o nosso WhatsApp 99716-7989. Vamos colocar na tela, então, a próxima participação ao vivo aqui? O Paulo Mágico, já esteve aqui com a gente também no programa.
Essa não é mágica, essa é a real. É a Linda. Mel, cachorrinha do Paulo. Que Uma graça. legal. Tá sorrindo também pra gente. Obrigado pela foto, Beijo, viu, Paulo? Paulo. A Sueli mandou um vídeo pra gente, que é a Cacau, que só toma água corrente. Nossa. Se não for, ela não toma. Olha que chique. Molha toda a cara, Peraí, ela gente. tá molhando o rostinho e tudo, Ai, né? que bonitinha, gente. Muito linda. Parabéns. Amei o vídeo, viu, Sueli? Obrigado. Pode mandar vídeo Ai, também, meu tá Deus, bom? que Assim como a Sueli. Ai, que coisinha mais linda. A Fernanda mandou pra gente. Essa é a Cleo York mais carente do mundo. Ai, que delícia. Doutor, ela está com muitos barulhos na barriga. Não anda comendo muito bem. Que exame ela poderia fazer? Porque a gente pensa em barulho, pensa que cachorro não faz pum e faz, gente. verdade. Mas pode ser algo além disso, doutor? Pode ser. O York, ele tem uma certa tendência a ter problema intestinal, né? Se ele come alguma coisa diferente, já começa a fermentar, começa a formar gases, né? Então tem que observar a alimentação, né? Não descuidar da alimentação, evitar de dar coisas diferentes para ela comer, né? Porque pode fazer mal. E observar, ver se não tem verme, por exemplo, né? Então fazer exames com o veterinário, ele vai pedir, de repente, alguns exames relacionados a esses barulhos na parte intestinal e descobrir se há alguma alteração que ela tem que tomar mais cuidado ou não. Perfeito. A Jéter mandou uma fotinho também linda, toda estilizada, a foto do Bruce. Um beijo pra ele. Cara de arteiro, né? Nossa, tem mesmo. Olha só. Acho que é pronta todas. Já pegou o chinelo, com certeza. Já destruiu a Havaianas. Elizabeth, de Caraguá. Gente, olha esse cachorrinho Caiçara. É a Caiçara. A Liz, que tem 6 meses. Nossa. Agora que deu pra ver, ela tem a carinha mesmo de Tem bebê, mesmo. gente. Aquele olhinho de que tem de idosinha, né? Vontade de abraçar. Compridona, né? Linda, viu, Elizabeth? Obrigado. Xará sua, né, Liz? A Vanilda mandou foto também, a Peppa. Bonitinha, hein? A patinha dela pedindo alguma coisa. Ah, tava querendo aí algum petisco, que será, gracinha. Vanilda? Vamos a mais participações? Na tela, Renato. O Renato mandou assim, ó. Esse é meu gato Bill, almoçando. Aí sim, hein, Renato? E assistindo, falando nisso. 2 telespectadores. Temos um felino e o Renato, um humano. Que gracinha, amei a foto. Obrigado pela participação. O João também mandou pra gente, o Zeus, assistindo todos os dias a gente. Que alegria de companhia, como a gente fica feliz. Obrigado, João. Dupla linda. Beijo pra vocês, viu? Lambeijos pra ele. Rosângela também mandou. Essa é a Mi. Não põe um remédio nela nunca. Por quê? Ué, o que acontece? A Karen podia até comentar com a gente. Karen, Isso vamos só mesmo. reforçar a importância da gente ter esse cuidado, né? E se nunca, ele é muito arriscado, não é, Karen? Sim, com certeza. O cuidado que a gente tem que ter é animais que já tiveram experiências alérgicas antes com as medicações. Então, se o animal, né, e a gente não tem como prever isso, é igualzinho para ser humano, se ele teve uma reação alérgica a determinado produto, o ideal é utilizar um outro produto que tenha outra molécula, outro princípio ativo, né, para a gente não colocá-lo em risco. Mas, de fato, né, quando a gente pensa em prevenção, principalmente de pulgas e carrapatos, e levando em consideração principalmente aí carrapatos que transmitem doenças gravíssimas para os cães, a gente tem que pensar em proteção sim, ou tratamento quando a gente se depara com uma infestação. Então é importante procurar o médico veterinário para saber, né, qual que é a objeção, e o veterinário vai saber explicar e de repente trazer a melhor alternativa para esse cãozinho. Perfeito, obrigada, viu, Karen? A Karen continua aqui também trazendo alternativas, né, para a gente cuidar melhor dos nossos bichinhos de estimação. E aí a gente tem um exemplo de que essa fofura, pelo menos a cada 6 meses, toma remédio para pulgas e carrapatos. DIP de 7 aninhos. Quem mandou para a gente foi a Vanessa Silva, é da nossa região de Santa Branca. Bonitinho Lindo. também, é uma graça, viu? Obrigado, Vanessa, pela participação. A Vilma mandou fotinho. Pincher de 16 anos, a Nossa! Kiara. Que bonitinha, né? É uma Olha! graça. Obrigado pela foto. Gente, é uma vovozinha aqui no nosso Verdade. programa. Tão 16 pequenininha. anos na conta. Quanto que dá, doutor Marcos Massal? É bastante, Vixe, né, tem que doutor? contar. Normalmente a gente conta primeiro 15, segundo 7, depois 4 em 4. Já dá para tirar carta, né? Quase. Dá para votar, né? Pelo menos. Dá pra votar. Sueli, gente, olha que dupla, adorei. Meus cães, meus amigos, mesmo passeando, eles nunca pegaram pulgas e carrapatos. Cuido bem.
Muito bem, Olha. parabéns, viu? Olha, a gente quer primeiro agradecer a presença da Karen aqui com a gente. Ela que é da Behringer, essa empresa que a gente conhece mais os produtos que faz, né? Que é a NexGuard, Frontline. Obrigado pela sua presença aqui com a gente fica muito feliz de você trazer essa informação para o nosso público e também dar um pouquinho do seu tempo. Obrigado, Karen. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima, Karen. Seja sempre bem-vinda, viu? A gente agradece também o Dr. Marcos Massal. Nossa, eu que sempre está agradeço. aqui com a gente. Obrigada, viu? Obrigado. E parabéns para a Karen. Foi bem claro, bem esclarecedor. Foi mesmo, Muito obrigado. bem. Viu, doutor? Obrigado, Karen. A gente fica muito feliz. Segunda-feira a gente está de volta com um assunto necessário. A gente vai falar sobre vacina. Não só para as crianças, mas também para os adultos. É isso aí. Você pode participar com a gente, tá? Lembrando que o Falando Nisso volta segunda-feira, pontualmente, 13h, ao vivo com você. Obrigado pela companhia, gente. Uma boa tarde para vocês. A gente vai encerrar mostrando as fotinhas que a gente recebeu, viu? Isso aí. Amanhã tem Manhã na Band às 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Beijo, bom fim de semana. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30